e hoje iremos comentar o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Esse texto é um dos textos que mais nos chamam a atenção. O capítulo 6 ele é um capítulo um pouco mais enxuto, né? Mas ele dá essa base para a gente entender o que é que vai acontecer no capítulo 7. Então eu já te convido se você não assistiu o nosso comentário em relação ao capítulo 6, vai lá, veja esse comentário para que você tenha um embasamento que vai te dar uma base para você poder entender um pouco melhor o capítulo 7, ok? E nós vamos comentar esse texto e eu tenho certeza que vai ser um procedimento de edificação para a sua vida. Porém, antes de a gente começar a comentar o texto, eu te convido a fazer algumas coisas que podem ajudar o nosso trabalho e ajudar a obra de Deus, tanto nas nossas vidas quanto na vida de outras pessoas, né? Então eu te convido a fazer 3 procedimentos. O primeiro procedimento se você gostar do nosso comentário, e para você gostar do nosso comentário, o ideal é que você acompanhe até o final do vídeo, você dê o seu curtir, o seu like aqui embaixo, tá bom? E principalmente, eu tenho certeza que esse canal tem sido bênção na sua vida, e se você está entrando pela primeira vez, vai ser bênção na sua vida. Então, para que continue a ser abençoado, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal e, principalmente, se essa obra tem sido boa na sua vida, permita que seja bênção também na vida de outras pessoas. Então, pega esse link, pega esse vídeo que a gente está disponibilizando para você e encaminhe para outras mais pessoas. Ok? Tá? Então vamos para o comentário. Quando a gente lê o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele é extenso, tá? Então tem 60 versículos. Tem 60 versículos e o capítulo 8 tem um versículo que linka com o capítulo 7. Tá? Então são 60, 61 versículos esse capítulo. Porém, ele é dividido em 2 perícopes, ou seja, 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, esse texto, Lucas, né, possivelmente o autor do Atos dos Apóstolos, ele vem apresentando todo um discurso de Estevão no momento do julgamento. Então, Estevão, ele é pego, ele vai para um procedimento de julgamento e ele vem apresentando todo um discurso ali. Tá? E a gente vai fazer uma imersão nesse discurso, apontando quais são as questões principais que esse texto está apresentando. A segunda perícope desse capítulo, ou seja, o segundo parágrafo desse capítulo, ele nos apresenta de maneira direta e rápida, coisas de uns 10 versículos, talvez até menos, né? Então, dos 54 até os 60, são 7 versículos aí, nos apresentando a morte de Estevão. Só que existem alguns elementos nesses 8 versículos que, se a gente levantá-los e mostrar a profundidade que ele está apresentando aqui, você vai ver qual é o significado do nosso trabalho na obra de Deus e quais são, entre aspas, usar essa palavra não é ideal para usar, mas quais são as recompensas, tá bom? Até porque não é o ideal apresentar a palavra recompensa, porque não fazemos a obra de Deus por recompensa, tá? Mas o ideal é a palavra de amor e tudo mais. Porém, eu vou usar essa palavra para ficar um pouco mais claro. Mas vamos lá, apresentar a exposição da primeira perícope, ok? Então vamos lá. Na primeira perícope, tá? No primeiro parágrafo, que vai do versículo 1 até o versículo 54, então são 54 versículos, ele vem e apresenta 2 pontos em relevância. Então esses 54 versículos, ele se resume em 2 palavras, tá? E as palavras que ele se resume é traição e rejeição. Essas 2 palavras, elas resumem esses 54 versículos. Por quê? Estevão, nesse momento do julgamento, ele questionado pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote, o que ele faz? Ele vem, ele começa a apresentar, a partir de Abraão, ele vem apresentando todos os procedimentos até Jesus Cristo. Tá bom? Então ele vem apresentando todos os momentos. Então ele apresenta um momento muito legal, que é o quê? O momento de Abraão, Isaac até Jacó. Então esses 3 momentos é o momento que a aliança com Deus
e a circuncisão, ela é apresentada como algo muito legal e muito bom. E nesse momento é levantada a questão da aliança com Deus e da promessa de Deus para Abraão, dizendo para ele que ele passaria por aquela terra, essa terra não seria dele, mas seria entregue às gerações dele. Então os filhos dele receberiam essa terra, ou seja, essa terra prometida, os filhos dele receberiam essa terra. Então é apresentado isso a Abraão, a Jacó, a Isaac, tá? Então ele é apresentado isso aqui. Quando chega nos patriarcas, tá? Então, depois de Jacó, vem os 12. Então, quando apresenta esses 12 filhos de Jacó, já é levantado, tá? Essas duas palavras que eu já mencionei, tá bom? Rejeição e traição, tá? Então, essas duas palavras, elas já são apresentadas. E na figura de quem elas são apresentadas? Primeiramente, na figura de José. Então, José, ele logo pequeno, ele já vive uma rejeição dentro da sua família, então seus irmãos vão rejeitá-lo, porém, futuramente, tá? José seria aquele que ia abençoar os seus irmãos e que ia proteger os seus irmãos. Então, aquele que ia proteger, abençoar a vida dos seus irmãos, é rejeitado pelos próprios irmãos, ok? Então, é apresentado isso, José sendo o rejeitado, tá? Pelos seus irmãos, tá? Aí, essa rejeição culmina num ato de traição. Onde é o ato de traição na figura de José? José é traído pelos seus irmãos na hora que ele é jogado na cova, tá? E depois da cova é tirado da cova e vendido aos madianitas. Então, esses dois elementos é apresentado na figura de José. Estevão continua apresentando, tá? E ele vem e para na figura de Moisés. Moisés, ele é rejeitado pelos seus irmãos. Por quê? Moisés, quando ele aos 40 anos, ele sai do espaço onde ele vivia junto com os egípcios, tá? Moisés, ele sai desse local. Na hora que ele sai desse local e vai andar para ver os seus irmãos, tá? O povo de Israel, na hora que ele está vendo o povo de Israel, ele vê um soldado egípcio matando um sujeito, tá? Que era o seu irmão. Na hora que ele vê, ele se compadece com o sofrimento dessa pessoa, e ele intervém naquilo e mata o soldado. Ele mata o soldado egípcio, tá bom? Então isso acontece, esse trabalho de proteção do oprimido, tá? Então a proteção do oprimido, ele vem e apresenta esse caso, tá? Quando chega no outro dia, Moisés vê os seus irmãos brigando, e na hora que ele vê os seus irmãos brigando, ele vai e intervém naquela situação. E aquelas pessoas não aceitam a sua proposta, tá? Para que eles se unissem e tentassem se proteger. Eles não aceitam e por fim falam assim: você vai nos julgar? O que você é melhor do que nós? Tá? Por que você é melhor do que nós e a ponto de vir e nos julgar? Tá? E aí Moisés, ele é rejeitado pelos seus. Então eles rejeitam Moisés. Tá bom? E quando rejeita Moisés, o sujeito vem e fala sobre o ato que ele fez no dia anterior de matar o soldado egípcio. Na hora que Moisés vê isso, ele já apresenta esse ato de rejeição. E aí Moisés sai, tá? Vai para o deserto. 40 anos depois, Deus encontra ele no deserto, no Horebe ou Sinai, são duas palavras. No Novo Testamento a palavra usada é Sinai e no Velho Testamento a palavra usada é Horebe. As duas palavras apontam para o mesmo monte, tá? Então, para o mesmo ambiente. E aí, nesse encontro com Deus, Deus manda que ele volte para poder salvar aquelas pessoas. Na hora que ele volta, faz todo o procedimento de salvação. Aí essas pessoas estão já no deserto, tá? E no deserto, Deus, ele é traído, tá? E ele é rejeitado pelo ato daquelas pessoas. Por que acontece isso? Quando eles estão no deserto, eles lembram do Egito e pedem para que Arão faça para eles um bezerro. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui. Por que o bezerro? Tá? Quando a gente olha para as figuras de altares do Velho Testamento ou das civilizações antigas, as figuras de altares elas podem ser feitas
por bois, tá? Por isso que eles fazem um bezerro, tá bom? E por anjos, tá? Então as figuras de altares ali dentro é por anjos e por bezerros, tá? Por que é feito isso? A ideia era que Deus não podia colocar o seu pé encostado na terra porque a terra era impura. Então eles faziam esse espaço mais elevado e aí Deus vinha e colocava o seu pé em cima desses anjos ou desse boi ou desses bois que estavam ali. Então por isso que eles constroem um bezerro. Por que eles constroem um bezerro? Porque o Deus de Israel colocava os seus pés em cima dos anjos, tá? Em cima do propiciário tinha os anjos, os querubins ali, e aí Deus vinha e descia naquele lugar e a presença de Deus estava em cima desses anjos. Então é isso que simboliza ali dentro, tá? E aí quando eles vão construir, eles não constroem anjos, mas eles constroem bezerros, ou seja, uma outra figura de altar que é apresentada ali dentro, ok? Então nesse momento acontece essa traição, tá bom? E essa rejeição. Então eles rejeitam o Deus de Israel e eles traem construindo um outro Deus. Ok? Na hora que vai apresentando, eles vêm, Estevão apresenta Davi e depois Samuel, na hora que Salomão, não é Samuel, tá? Na hora que Salomão vem e constrói o templo, e aí toda essa ação do povo de Israel em volta do templo era uma ação de idolatria, tá? E aí o Estevão lembra um dos salmos falando que Deus está no céu, tá bom? E ele não ia entrar e adentrar um espaço onde era construído por mãos humanas, tá bom? Então, o tempo todo é esse processo de narração que Estevão está fazendo e levantando essas duas palavras, a palavra traição e rejeição. Aí, quando a gente chega no versículo 51, Estevão vem e dá uma atacada certeira nos sacerdotes ali dentro. Olha o que ele faz. No 51 ele já chega taxativamente e fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Quando ele apresenta isso, é o momento ápice na hora desse apontamento, ou seja, ele que estava sendo julgado, ele começa a ser o juiz ali dentro. Ele começa a descrever todos os atos que eles estavam fazendo, não a partir dele, mas ele coloca os pais deles, ou seja, esses julgadores e essas testemunhas falsas de Estevão, ele aponta lá atrás e começa a trazer toda essa questão. Ou seja, os pais deles tinham traído Deus lá atrás, e tinha rejeitado Deus lá atrás, e nesse momento esses sujeitos estavam fazendo a mesma coisa, e mais, fariam com ele a mesma coisa que fez com os profetas e fizeram com Cristo. Jesus Cristo sendo esse que veio por Deus, entregue por Deus, para poder salvá-los da mesma forma que José foi entregue por Deus para salvar a família dele, e Moisés foi entregue e orientado por Deus para salvar o povo de Israel. Jesus Cristo tinha sido entregue por Deus para poder salvar o povo de Israel também naquele momento, mas tinha sido rejeitado por eles e tinha sido traído por eles porque levantaram Jesus Cristo na cruz. E nesse momento fariam com Estevão da mesma forma, estaria rejeitando Estevão, que tinha sido escolhido por Deus para fazer essa obra de salvação que ele já estava fazendo, salvando esses oprimidos, né? E rejeitando ele, trairia ele com o sacrifício, com o ato de morte dele, tá bom? Então, quando a gente chega no 52, por exemplo, Estevão vai taxativamente e fala: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Os pais deles tinham perseguido todo mundo. Eles, os pais desses sacerdotes, eles mataram os que preanunciaram a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores. E aí, nesse ponto, ele está apontando também para uma profecia de Moisés, tá? No Deuteronômio, no capítulo 18, que viria o profeta de Deus para poder fazer essa ação, ok? Então, é apresentado tudo isso até o 53, ok? Quando a gente entra no 54, que aí a gente já vai começar a comentar a segunda perícope, no 54 o que a gente encontra é claramente esses sacerdotes se levantando para poder julgar Estevão, tá bom? E aí olha só o que a gente encontra aqui, ó, no 54.
tendo ouvido isso, ficaram furiosos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quando a gente vê essas duas coisas, tá bom? Furioso no seu coração, a gente lembra do que o próprio Estevão fala, de que os corações deles não tinham circuncidado. Tá? Então, como eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus nos seus corações, eles permitiram que a ira entrasse nos seus corações. E aí, quando ele apresenta essa palavra ranger de dentes, a gente aponta para as palavras apresentadas no Hades e no inferno, que aquele que não seria, que não aceitasse a mensagem do Cristo, iria para o fogo ardente e ia ter ranger de dentes ali dentro. Então essa palavra vem e aponta lá para frente. Quando a gente chega no 55, tem um momento assim peculiar dentro dessa mensagem, que está falando o quê? Estevão estava pleno do Espírito Santo, ou seja, Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele cheio do Espírito Santo, ele testificava a ação de Deus, e aí quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus, é apresentada uma situação que é peculiar nesse texto, ok? Ele olhando para os céus, ele vê nos céus, tá? Jesus Cristo sentado em pé, Jesus Cristo em pé, à direita de Deus. E essa situação apresenta o que aqui? Essa situação apresenta dois julgamentos, ou dois tribunais. Estevão estava sendo julgado pelo povo, pelos sacerdotes aqui na terra, tá? Pelo Sinédrio aqui na terra. Ele estava sendo julgado aqui na terra, ele tinha sido condenado aqui na terra. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo e olha para os céus, ele vê lá nos céus Jesus Cristo sentado à direita de Deus. Ou seja, lá nos céus ele estava sendo julgado por Deus e lá nos céus ele tinha sido absorvido. Abrindo parênteses aqui, todas as nossas ações, como nós falamos lá no comentário do capítulo 6, todas as nossas ações é uma ação de testemunho da obra salvífica de Jesus. Porém, Satanás e todas as hostes espirituais da maldade levantam o tempo todo testemunhas contra nós, testemunhas não divinas e testemunhas mentirosas para se levantarem contra nós. Então sempre acontece isso, da mesma forma que aconteceu com Estevão. Porém, nós podemos ser julgados aqui na terra pelas obras, por levar o testemunho de Cristo e até por sofrer pela mensagem de Cristo. Mas lá nos céus nós somos julgados por Deus e somos absolvidos pela misericórdia de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: onde você prefere ser justificado? Aqui na terra, pelas mãos humanas, ou lá nos céus, pela vontade, pelo coração e pelas mãos de Deus? Avançando um pouco mais, a gente vai para o versículo 58. No 58 está escrito assim: levaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Então eles pegaram Estevão, levou lá para fora e começaram a apedrejar. E aí apresenta no mesmo versículo um outro ponto: as testemunhas depositaram seus mantos. Só parando aqui um pouquinho. Testemunha sempre, todo ato que eles faziam de julgamento precisavam ter testemunhas ali dentro. Da mesma forma, quando Jesus Cristo é morto, existia um monte de gente ali para ser testemunha. Então, na hora que Jesus Cristo está na cruz, existiam várias pessoas, inclusive as mulheres e os seus discípulos estavam ali, alguns dos seus discípulos estavam ali, sendo testemunhas dele. Quando a gente vê a mulher que foi pega em adultério, que Jesus está escrevendo no chão e tudo mais, a gente vê ali também várias pessoas ou várias testemunhas. É sempre necessário que hajam essas testemunhas dentro de qualquer ato ali dentro, ok? Então, dentro desse versículo está apresentado assim: as testemunhas depositaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse momento apresenta apóstolo Paulo aqui, futuramente será apóstolo Paulo, mas é apresentado o segundo ponto de conjunção apóstolo Paulo. O primeiro ponto de conjunção é Gamaliel, que foi o instrutor de apóstolo Paulo, e aqui nesse ponto está apresentando o próprio Saulo ali dentro. Saulo seria esse que seria... Saulo, ele era um caçador, ele era um sujeito que buscava os cristãos para poder morrerem, porque era como se fosse um delegado do templo, um soldado do templo ali, que ia buscar nessas pessoas que tinham aceito a mensagem de Cristo, tá? Saulo fazia isso, tá bom? E nesse momento, talvez, Saulo estava acompanhando esse
mártir, né, esse sacrifício de Estevão. E aí eles pegam a roupa de Estevão e colocam nos pés, essas testemunhas colocam nos pés de apóstolo Paulo. Basicamente, quando a gente vê o caminhar de apóstolo Paulo, é como se a unção de Estevão, tá? Porque aqui eles pegam as roupas, o manto dele, que aponta também para Elias, do manto que desce, e da capa de Elias que desce e vai para Eliseu, é como se a roupa de Estevão fosse para os pés de apóstolo Paulo e o sacerdócio, o trabalho de Estevão também fosse para o apóstolo Paulo. É como se na morte de Estevão, o apóstolo Paulo ou Saulo continuaria essa obra de salvação que estava sendo feita através de Estevão. Quando a gente vai para o versículo 60, tá? É apresentado o próprio Estevão apresentando assim. O texto está falando assim: então caiu de joelhos e gritou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Quando a gente vê esse ato do Estevão, a gente aponta para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, o próprio Cristo fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazes. Tá bom? E depois que ele fala isso, ele adormece, ou seja, ele morre. Quando a gente vai para o próximo versículo, que é o 8, capítulo 8, versículo 1, tá bom? Tá escrito assim: ora, Saulo aprovava esse assassinato. Então o apóstolo Paulo, aprovando o assassinato e acompanhando esse assassinato, vem e ele próprio recebe o testemunho, ele que recebe essa unção do Estevão, tá bom? É como se Estevão tinha sido escolhido por Deus para fazer a ação e o apóstolo Paulo vai e continua essa ação que Estevão tinha recebido. É belíssimo isso, porque nos próximos capítulos a gente vai ver um certo desaparecimento e depois essa escolha de apóstolo Paulo para continuar o trabalho sacerdotal dentro do sacerdócio de Cristo que Estevão estava fazendo. Então, nesse momento a gente vem e apresenta o que é que esse texto fala para nós. Primeira coisa, nós somos testemunhas de Deus, ok? Nós somos testemunhas de Deus e muitas das vezes somos rejeitados pelas próprias pessoas que estão dentro da nossa comunidade, pela nossa própria família. Nós somos rejeitados por todas as pessoas que nos circundam antes de aceitarmos a fé, e depois que aceitamos a fé, essas pessoas vêm e nos abandonam e até nos apontam, nos criticam e até nos atacam, né? Então nós somos rejeitados por essas pessoas e muitas das vezes somos traídos também. Pessoas que poderiam nos ajudar na nossa obra, na obra de Deus através da nossa vida e na nossa vida pessoal e particular, pessoas que poderiam nos ajudar, ao invés de nos ajudar, vêm, nos atrapalham, nos julgam e até procuram nos matar. Não matar talvez fisicamente, algumas vezes até, mas também matar espiritualmente, matar o sentimento de alegria dentro de nós. Então, essas pessoas fazem isso. Porém, se estamos sendo rejeitados aqui na terra e traídos aqui na terra, devemos entender que Jesus Cristo não nos rejeita e Ele não nos trai. Ele está sempre conosco, sempre dentro de nós, permitindo que a sua obra seja feita através da nossa vida e que as nossas necessidades sejam supridas segundo a sua vontade, segundo a nossa necessidade, ok? E mais, principalmente, seremos atacados, mas lá no céu seremos julgados segundo a vontade de Deus, ok? Terminando tudo isso, eu te convido a fazer 2 procedimentos. Se inscreva nesse canal e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ter o acesso à mensagem e testemunho de Deus, que é permitido a nós através desse canal e através da sua vontade e da sua palavra. Permita que a palavra de Deus chegue em muito mais corações.